Muito tem se falado sobre uma possível quebra do banco Credit Suisse. Mas qual será o impacto disso nos fundos que são administrados por ele? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar então sobre uma série de dúvidas que eu tenho recebido sobre essa questão da quebra ou da possível quebra do banco Credit Suisse lá na Suíça, de onde ele é originário, e quais os impactos que isso pode ter aqui no Brasil, principalmente no segmento de fundos imobiliários. Claro que não é o tema principal desse vídeo falar se o Credit Suisse tem saúde financeira ou não. Fazer análise da saúde financeira de um banco, principalmente de outro país, é um tema extremamente complexo. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo. O vídeo está em inglês, mas dá para colocar a legenda traduzida, que o YouTube traduz, de um canal americano que fez uma comparação entre o balanço do Credit Suisse hoje e o balanço do Lehman Brothers, que foi o banco que gerou, que puxou toda a crise do subprime lá de 2007 e 2008, e ele mostra que o balanço do Credit Suisse é muito mais sólido do que aquele do Lehman Brothers lá atrás. Então ele tenta mostrar ali de que a chance disso acontecer é extremamente mais baixa. De qualquer forma, eu estou fazendo esse vídeo focado mais no mercado brasileiro e principalmente no mercado de fundos imobiliários. O quanto essa dificuldade financeira, uma eventual quebra ou não, pode impactar, seja na visão de curto prazo ou na visão de longo prazo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre quebra de bancos aqui no Brasil. Esse é um fato extremamente raro. O que normalmente acontece é que um outro banco, um conjunto de bancos, acaba comprando aquele banco que está numa dificuldade financeira. Então, supondo que realmente o problema do Credit Suisse seja grave e impacte de uma maneira significativa as operações aqui no Brasil, etc, sempre existe a possibilidade de que um outro banco compre essa atividade, compre o CNPJ do Credit Suisse aqui no Brasil, do Credit Suisse da Suíça. Isso não é nada estranho, absurdo ou uma novidade. Não. O próprio sistema brasileiro é bastante sólido. Ele goza de uma série de mecanismos que existem para amortecer qualquer chacoalhada, digamos assim, que um banco ou outro venha a ter, de forma que isso não gere um impacto muito grande das suas operações. A gente pode colocar aqui o exemplo, por exemplo, do Banco Pan, que lá em 2010 foi descoberta uma falha na contabilidade de cerca de 3 bilhões de reais e o banco não quebrou. Claro, foi um susto, foi uma chacoalhada, como eu chamei. O Silvio Santos, que era o dono do Banco Pan à época, pegou um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, ao FGC, para cobrir esse rombo que foi descoberto, mas o banco não quebrou. Algum tempo depois a Caixa, a Caixa Econômica, comprou uma participação do banco e depois o BTG comprou mais um pedaço. Hoje, basicamente, o BTG é que é o dono do Banco Pan, mas ele continua aí, continua operando e seguiu existindo. Então a quebra, o desaparecimento de um banco é algo muito raro. Normalmente você tem algum banco que vai sucedê-lo. Um segundo ponto importante que a gente precisa ter uma noção é que aqui no Brasil o Credit Suisse basicamente trabalha com prestação de serviços. Sim, geralmente ele assessora grandes fortunas, cria estratégias ali de fusões de empresas, dá toda essa estrutura, esse assessoramento e também a gestão de fundos de investimento. E aqui a gente precisa ter isso muito bem separado, muito bem esclarecido. Quando você faz um investimento diretamente em um banco, eu quero dizer como um CDB, uma LCI, uma LCA, uma caderneta de poupança ou até o dinheiro em conta corrente, aquele dinheiro você está realmente emprestando para o banco. Está saindo do seu bolso e indo para o bolso do banco. E ele, claro, tem o compromisso de te pagar
quando você solicitar o resgate ou quando chegar no vencimento, se é um investimento que tem algum tipo de vencimento ou alguma coisa parecida. Então, nesse momento, se o banco tiver com alguma dificuldade financeira, ele sim pode ter então uma dificuldade de conseguir honrar esse empréstimo que ele pegou contigo, porque é efetivamente isso que é esse tipo de investimento, um empréstimo ao banco. Isso é muito diferente de um fundo de investimento. E aqui vale seja para o fundo imobiliário, seja para o fundo de ações, seja para um fundo renda fixa, seja para um fundo multimercado, qualquer tipo de fundo de investimento, ele tem um patrimônio próprio, separado do banco. O banco, seja ele qual for, atua apenas como um administrador e ou um gestor daquele fundo, daquele dinheiro. O fundo tem um CNPJ próprio, tem um capital próprio, uma conta corrente própria. Ele tem toda uma contabilidade própria separada do banco. Banco que apenas presta um serviço. O que eu quero dizer aqui é que a saúde financeira do banco que gere ou administra um fundo, seja ele qual for, inclusive um fundo imobiliário, não afeta a contabilidade, as finanças e a saúde financeira daquele fundo. Isso nos leva então ao terceiro ponto aqui da nossa conversa, que é nos fundos imobiliários, assim como em qualquer outro fundo, o patrimônio é do FII. Então um FII, um fundo imobiliário, ele tem o seu CNPJ próprio, que não se mistura com o CNPJ do gestor nem do administrador. Ele tem sua própria conta corrente bancária, separada da conta corrente do gestor e do administrador. O fundo imobiliário, se ele compra um imóvel, seja um prédio, seja um shopping, seja um galpão logístico, esse imóvel, se você for no cartório de imóveis e pegar a matrícula desse imóvel, estará no CNPJ do fundo imobiliário. O administrador comparece apenas para ter alguém para assinar. Ele é um prestador de serviço que faz essas burocracias pelo fundo. O fundo não tem funcionários, ele usa os funcionários do administrador. Mas toda a contabilidade, todo o patrimônio do fundo imobiliário é absolutamente segregado do patrimônio, das finanças e da contabilidade do administrador. E numa visão de curto prazo, nada disso afetaria os contratos de aluguel, por exemplo, de um fundo de lajes, ou de shopping, ou de galpões logísticos, ou de qualquer outro tipo. É só a gente pensar, por exemplo, no meu exemplo pessoal, eu moro de aluguel. Se a administradora, a administradora imobiliária que gere esse contrato de aluguel está passando por uma dificuldade financeira qualquer, isso não vai fazer com que eu vá atrasar meu contrato de aluguel no pagamento mensal, ou vá ter vontade de rescindir o contrato só porque a administradora está tendo uma dificuldade financeira. Eu continuo sendo obrigado a honrar o meu contrato de aluguel, eu resido nesse imóvel, eu utilizo, assim como uma loja de shopping usa a loja, assim como um escritório usa uma laje comercial. Nada disso afeta a relação contratual que existe entre o inquilino e o fundo. Além disso, tendo em vista que o administrador é apenas um prestador de serviço, você pode fazer a mudança desse prestador. Sim, pode ser feita uma assembleia para que o administrador seja mudado. Isso não é nada estranho ou raro de acontecer. Numa história recente, nós tivemos vários casos. A gente teve o MGLG, que teve uma troca de gestão. A gente teve o JPPA, que teve uma troca de administração. A gente teve o caso do Becria, onde um grupo de cotistas quis fazer a mudança de gestão e convocou uma assembleia para isso. E a gente já teve até movimentos maiores, quando, por exemplo, há alguns anos atrás, o Citibank administrava vários fundos imobiliários e simplesmente entendeu que não tinha mais interesse em prestar esse serviço. Então, de uma forma paulatina, tranquila, uma transição calma, ele foi abrindo mão da administração dos fundos imobiliários que ele administrava e novos administradores foram contratados. Tudo dentro de uma boa dose de normalidade. Inclusive, a legislação dos fundos imobiliários diz que se o administrador tiver um problema muito grave, como uma quebra, o Banco Central pode nomear um administrador provisório.
existe essa figura, onde um outro banco vai ser convidado pelo Banco Central para, de uma maneira ali provisória, tampão, seguir administrando o fundo da melhor forma possível, até que seja feita uma assembleia para que seja definido um novo administrador. O fundo imobiliário nunca fica sem administrador. Ainda que o administrador quebre, o Banco Central age de uma forma imediata e estabelece um outro administrador. Mas e o longo prazo? Muitas pessoas me perguntaram com preocupações na seguinte linha. O Credit Suisse, lá da Suíça, já anunciou que ainda nesse mês de outubro ele vai anunciar algum tipo de reestruturação. E aí gera uma pergunta, gera uma dúvida, um receio de como isso pode afetar a operação da CSHG, do Credit Suisse Hedging Grifo, que é o braço brasileiro do Credit Suisse. Essas pessoas ficam às vezes receosas de que, por exemplo, possa ser feito um corte de gastos muito violento, que a equipe de gestão dos fundos imobiliários seja reduzida, que profissionais mais experientes sejam substituídos por profissionais menos experientes e mais baratos, ou simplesmente que a equipe seja reduzida ou qualquer coisa desse tipo. Isso pode acontecer? Claro que pode, não tem nada que impeça. Porém, eu pessoalmente, eu prefiro trabalhar com dados reais, ao invés de especulações ou achismos. Se eu sou cotista de um fundo imobiliário, é porque eu acho que ele tem bons fundamentos, bons imóveis, bons contratos, um bom potencial, uma boa equipe de gestão. Enquanto esses fatores existem, eu permaneço como cotista. Mesmo que efetivamente haja uma mudança na equipe de gestão, não obrigatoriamente isso quer dizer que a equipe nova será pior que a velha. Ao contrário, eu já acompanhei vários casos nesses mais de 10 anos em que eu sou investidor de fundos imobiliários, onde, ainda que aconteça alguma mudança de gestão, a equipe nova foi melhor do que a antiga. Já teve casos que foi melhor, já teve casos que foi pior, mas principalmente eu não gosto de trabalhar com achismos, eu gosto de trabalhar com dados reais. É claro que se há uma mudança de gestão, a gente vai acompanhar o fundo ali mais de perto, ler os relatórios com mais interesse, refletir melhor, olhar ali com lupa aquela situação. Mas, na minha experiência, eu já perdi muito mais dinheiro tentando prever movimentos e tomando decisões antes do fato real acontecer, do que esperando ele acontecer e aí sim, tendo dados reais, poder tomar uma decisão concreta, uma decisão embasada. E agora eu quero saber de você. Você é cotista de fundos da CSHG? Você está preocupado com esse movimento? Não está? Vai preferir as coisas acontecerem para tomar alguma decisão? Ou já está tomando alguma decisão antes de que algo se materialize? Coloca aqui nos comentários. Se você obviamente gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo. E divulgue também nas suas redes sociais, naquele seu grupo de WhatsApp de amigos que curtem investimento, porque se foi bom para você, se foi útil para você, também será para eles. E não esqueça de dar uma olhada aqui embaixo, ver se você está inscrito aqui no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ser sempre avisado dos próximos vídeos. E se você ainda quiser seguir com seus estudos em fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado para que você possa seguir com seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!